Olá a todos que estão nos assistindo. Nós estamos hoje aqui para apresentar para vocês a primeira entrevista do projeto de extensão Inova Este Lagos. Uma equipe de alunos do 8º e 9º período da odontologia, uma equipe sensacional. E hoje, como nosso primeiro entrevistado, nós vamos ter o professor Dr. Daniel Sorange, professor da Fiocruz, médico de família, sanitarista e excelente gestor. Secretário 2 vezes de saúde do município do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre SUS, um pouquinho da Covid e atenção primária em saúde. Então, vamos para a entrevista com os alunos Lucas e Duânia e toda uma equipe de alunos por trás dos bastidores. Boa noite, Daniel Sorange. Para nós é um imenso prazer tê-lo conosco como primeiro entrevistado do nosso projeto de extensão Inova Este Lagos, né? E o tema da nossa entrevista de hoje é saúde pública. Falando de saúde pública, nada melhor do que começar falando do ESF, né? Que é a Estratégia de Saúde da Família. Bom, a Estratégia de Saúde da Família é uma chave dentro da atenção primária, pois possibilita a abertura de muitas portas. Porém, se analisarmos os mapeamentos territoriais por meio de estudos macro-regionais, perceberemos que muitos estados estão sobrecarregados em nosso país. Dito isto, qual é o seu ponto de vista em relação a essa problemática? Como nós podemos sanar a deficiência de alguns profissionais em determinadas localidades? Duane, é um prazer estar aqui com vocês, Nome Lagos. Primeiro convidado, né, Lucas, desse projeto é incrível, então muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. O Saúde da Família, a estratégia de saúde da família, ela tem o objetivo de organizar o sistema de saúde e tornar o sistema de saúde cada vez mais eficiente. Então, se a gente pensa em ter um sistema de saúde público, universal, gratuito, a gente precisa ter esse sistema organizado com uma estratégia de saúde da família. Então é pela estratégia de saúde da família que a gente vai conseguir vincular os profissionais de saúde aos pacientes. Então o ideal seria que no Brasil todas as pessoas pudessem ter um dentista, que a gente sabe o nome, ou ter um agente comunitário, ou ter um médico, um enfermeiro, de sua referência dentro do sistema. A outra estratégia é que o Saúde da Família ele vem para coordenar o paciente dentro desse sistema, em todos os níveis de atenção. Então, se o paciente tem algum problema que precisa de uma coordenação mais complexa, por exemplo, um pré-natal, uma gestante, ela tem que fazer o exame de sangue, tem que fazer a ultrassonografia, a consulta com o médico, a consulta com o enfermeiro. É muito importante dela passar na consulta odontológica e precisa ter uma equipe para coordenar esse cuidado. Então, o Saúde da Família é uma estratégia também para organizar a coordenação de cuidado dentro do sistema. Só que o Saúde da Família tem um desafio hoje que é imenso, que é conseguir ter profissionais qualificados para esse atendimento, isso que você falou. Então, a primeira estratégia para qualificar um bom profissional é a gente ter uma boa rede de saúde. Então, o ideal é que a gente tenha boas clínicas de família, boas centros municipais de saúde, policlínicas, com estrutura física adequada e também com profissionais com capacidade para ensinar outros profissionais. Então, a gente tem um desafio muito grande hoje de conseguir montar clínicas de escola, modelos, para formar mais pessoas. E aí tem um desafio que uma parte está ligada à graduação, outra parte ligada a cursos técnicos e também uma parte de formação depois que o profissional sai da graduação e sai do curso técnico, que é a residência. Então, uma residência de odontologia, de medicina, de enfermagem, uma residência multiprofissional, vão fazer muita diferença para colocar o Saúde da Família cada vez mais para frente. Sim, bacana. Nós sabemos que a prevenção é um fator importante para não apenas economizar dinheiro público, mas também para melhorar a qualidade de vida da população. Dito isso, como nós combatemos as fake news a respeito da saúde?
Luca, é isso. Tem um monte de gente que acha que a gente faz saúde da família para economizar para o sistema. Ou, um monte de gente fala, é bom fazer saúde da família porque vai economizar, vai ser melhor. A gente não faz saúde da família para economizar nada. A gente faz saúde da família para que as pessoas possam viver mais e viver melhor. Se vai ter alguma economia nesse processo, claro que vai, porque a gente pode prevenir muitas doenças se a pessoa aprende a escovar o dente de maneira correta. Muito provavelmente ela vai ter menos problemas de saúde bucal. Se a pessoa faz exercício físico ou para de fumar, ela vai viver mais, vai ter menos problemas de saúde. O tabagismo é um problema muito sério que pode ser prevenido no Saúde da Família. Então, tem muita coisa que pode gerar economia. Mas o objetivo, obviamente, não é esse. O objetivo é sempre que as pessoas vivam mais e vivam melhor. Isso que você falou é algo que acontece toda hora. Toda hora tem uma fake news, toda hora tem uma notícia falsa sobre o próprio sistema de saúde. Vocês viram na vacinação, como é que foi isso, né? O tempo todo, uma notícia, as vacinas matam as crianças, ou as vacinas têm um problema X ou um problema Y, que muitas vezes a gente vai investigar e viu que isso não era verdade. Na Secretaria Municipal de Saúde lá do Rio, quando eu fui secretário, a gente várias vezes tinha uma notícia rolando no Facebook, no Instagram, às vezes num grupo de WhatsApp, e aí a gente ia procurar, aquilo não era nada daquilo. Eu lembro que uma vez noticiaram que uma criança tinha morrido com uma vacina de Covid-19. E a gente ficou super preocupado e fomos procurar a foto daquela criança, procurar aquela história, e não era nada daquilo, era uma foto antiga de uma criança que tinha falecido por outro problema de saúde há muito tempo atrás. Eles estavam utilizando aquela informação como se fosse a informação desse momento. E é claro que isso desestabiliza os profissionais de saúde, desestabiliza toda a sociedade e pode causar muito mal para todo mundo. Vamos falar então sobre Covid, né? Porque não tem como a gente falar sobre saúde atualmente sem citar a Covid-19. Sabemos que a vacina, né, do vírus de SARS-CoV-2 já está sendo aplicada em idosos. Apesar da flexibilização do distanciamento social e do uso de máscaras, os cuidados eles vieram para ficar. Dito isso, quais serão os próximos passos, sabe, em relação à Covid? Duane, a Covid foi muito dura para todo mundo, né? Não sei para você, Luca, mas para mim 2021 foi um dos piores anos da minha vida. Foi muito doloroso. E a gente viu pessoas morrendo, a gente não podia, em vários momentos, fazer coisas que a gente gosta. A odontologia sofreu muito. Com certeza, a gente estudou remotamente, a gente não podia sair de casa, as nossas práticas ficaram muito prejudicadas também. Todos sofreram, né? É isso. Não, e ainda falavam, vai chegar com o motorzinho e vai espalhar a Covid para tudo. Exatamente. Então foi algo que mudou muito os hábitos da gente na sociedade. Tudo. É claro que com uma população com uma cobertura vacinal muito alta, como a gente tem hoje no Brasil, fica muito difícil até para o vírus se entender, porque foi uma vacina da AstraZeneca, vacina da Pfizer, vacina da Janssen, vacina da Coronavac, também várias variantes. Chegou a variante Ômicron, não sei se vocês tiveram Covid em janeiro, pegou logo depois, em fevereiro. Muita gente pegou, foi uma disseminação muito intensa. Então toda essa mistura entre vacina, imunidade adquirida pela própria doença, colocou a nossa população num grau de imunidade muito alto. Então quase todo mundo hoje tem anticorpos contra a Covid-19 circulando. Só que isso não dura para sempre, vocês sabem. Os anticorpos para a Covid principalmente, eles vão caindo ao longo do tempo. E com esses anticorpos caindo, a gente tem de novo a possibilidade de ter novos casos de Covid acontecendo. Isso é algo que a gente tem que se preocupar. Como é que é o melhor jeito da gente se proteger? Mantendo a imunidade alta. Como é que a gente mantém a imunidade alta? Fazendo a dose de reforço com quem tem 18
a 60 anos e fazendo a segundo reforço, 6 meses pelo menos depois do primeiro. Isso a gente consegue manter uma imunidade alta na população. Muito provavelmente a gente vai ter que fazer anualmente a vacina para a Covid-19. Se não inventarem uma vacina melhor, que dure para sempre, talvez ela apareça por aí. Mas por enquanto a gente ainda não tem. Então por enquanto vai ser igual a da gripe. A gente vai ter que estar se protegendo. E a melhor maneira de se proteger é vacinando. Claro que tem outras maneiras da gente se proteger de doença respiratória, que é manter sempre os ambientes arejados. Está chegando o inverno é um problema, que a gente deixa os ambientes fechados, fecha a janela do ônibus, fecha a janela do carro. Isso dissemina mais doença respiratória e naturalmente no inverno é um período de doença respiratória mais intensa. Se bem que tudo confundiu um pouco, né? Porque em dezembro a gente teve uma epidemia de influenza, lembra? Mas agora o natural é que a gente tenha um aumento de casos de doenças respiratórias com a chegada do inverno. Então, o ideal é sempre estar atento. Se alguém estiver tossindo, tiver com algum sintoma respiratório, evitar de ficar próximo das outras pessoas. Se a pessoa tem algum sintoma, ela utilizar máscara, ela previne de passar essa doença respiratória para outras pessoas. Então é o momento agora de todo mundo se policiar, mas também é o momento da gente voltar a viver. Então é o momento agora da gente poder se encontrar, voltar ao convívio social, às festas, porque a imunidade está alta e a gente já ficou muito tempo isolado e isso causa outros efeitos colaterais, como depressão, ansiedade e outros problemas. Então agora é o momento da gente conseguir esse equilíbrio. Você acha que o Estado está demorando para conscientizar a população acerca do cigarro eletrônico, que está ganhando força principalmente entre os jovens? Eu acho que o cigarro eletrônico ele é algo que veio para ficar em vários países do mundo. Ele não é uma exclusividade nossa. O ideal é que as pessoas não fumem cigarro nenhum. Claro que se eu comparo um cigarro normal com um cigarro eletrônico, ele apresenta vantagens. Mas ele apresenta uma desvantagem que é muito ruim. Ele é muito atrativo, ele é fácil de fumar, muitas vezes tem sabor, tem um cheiro gostoso, ele não incomoda tanto as outras pessoas e isso torna ele às vezes muito mais perigoso, porque por mais que ele não seja tão danoso quanto o cigarro comum, ele em quantidade e com uma disseminação grande na população, ele pode fazer tão mal quanto ou até mais. Então é uma situação que é bastante perigosa. É uma droga nova. O Estado e muitas vezes os governos têm dificuldade de se adaptar e entender o que está acontecendo. Mas de fato ter campanhas explicando os danos que esse produto pode causar para o organismo é muito importante. E as indústrias de cigarro eletrônico também são muito espertas. Então elas tentam tornar o cigarro eletrônico o mais atrativo possível. Então, e também utilizam substâncias para tornar as pessoas viciadas nesse produto. Muita gente que começa achando que é uma brincadeira, vai ficar viciada sem perceber, porque tem ali nicotina e outros produtos que produzem dependência química e que podem trazer muito mal à saúde. Não só a saúde bucal, mas também todas as outras questões de saúde que estão envolvidas nisso. Né? Bom, gente, estamos caminhando para o final da nossa entrevista e, assim, com muito orgulho, né, podemos dizer que o maior sistema de saúde pública do mundo é brasileiro, o SUS. O SUS ele não só previne, como trata e cura doenças. E perguntando para você agora, Daniel, como você qualifica o SUS nesses 31 anos de existência? 31 anos é um sistema de saúde bem jovem ainda, né? O SUS é um sistema de saúde que ele foi concebido
para reduzir as desigualdades, entre o sistema de saúde de pessoas ricas e pessoas pobres. E também para melhorar a nossa expectativa de vida, para que a população brasileira possa viver mais. Quais os países que já tinham feito isso quando a gente criou o SUS aqui no Brasil? A Inglaterra, a Espanha, o Canadá, a Austrália. O sistema da Inglaterra, ele é de 1920, ele é muito antigo. Então, ele já passou por muitas transformações. E o SUS, sem dúvida nenhuma, já entregou muito para a sociedade brasileira. Ele já fez muito pela nossa sociedade, não só na pandemia, mas nas diversas doenças que a gente já passou. Como é que a gente mede isso? Como é que eu vejo isso? A gente avançou muito na mortalidade infantil. O Brasil avançou demais. A gente avançou muito no tratamento para tuberculose, para hanseníase, erradicou muitas doenças. A rubéola, por exemplo, foi erradicada pelo Sistema Único de Saúde. O sarampo. Então, tem muitos avanços. Primeiro, muitas pessoas tiveram acesso à saúde bucal muito recentemente, porque a maioria da população brasileira nunca tinha sido consultada por um dentista. Então, na minha visão, é um sistema que entregou muito. Mas, olhando pelo outro lado, ainda falta muito para ele ser considerado um sistema de excelência. Apesar da gente ter avançado na mortalidade infantil, o Brasil ainda tem uma mortalidade infantil muito pior do que muitos países do mundo. Essa mortalidade infantil ela é muito desigual entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas. Ela é muito desigual entre os estados brasileiros. Ela é mais desigual ainda onde eu tenho saúde da família e onde eu não tenho saúde da família. Então, a gente tem muito a construir nesse sistema. É um sistema que é uma conquista social. E como toda conquista social, ela vai ter momentos melhores, momentos piores na sua história, mas a gente espera que ela sempre esteja evoluindo. Então, espero muito que essa nova geração, a sua, do Ani e do Luca, possam conseguir construir um SUS cada vez melhor e possam entregar muito mais para a nossa sociedade. Que assim seja. Amém. Agora, chegando ao final, uma última pergunta, para a gente descontrair e fechar com chave de ouro essa entrevista. Qual foi o motivo para você ser um médico da família? E diga um fato ou algum acontecimento que marcou a sua vida. Luca, até o meio da faculdade, eu queria fazer cirurgia. Eu estava sempre nos hospitais, operando. Meu pai é cirurgião, a minha família é toda de profissionais de saúde. Quase todos especialistas focais, tem oftalmo, anestesista. Então, é uma família de profissionais de saúde. E desde muito pequeno, eu via que os serviços de saúde tinham muitos problemas, que tinham, às vezes, um cuidado muito difícil para as pessoas mais pobres, que não conseguiam acesso. A gente via que, de fato, os nossos grandes hospitais tinham situações muito tristes de pessoas internadas no corredor, internadas numa maca, pessoas que ficavam doentes e não conseguiam um leito para se tratar ou uma cirurgia para fazer. Eu vivi isso e vi isso ao longo da minha vida toda. Quando eu me formei na faculdade, estava quase me formando, eu fui fazer um projeto de extensão na Fiocruz. E como eu queria operar muito, eu escolhi fazer esse projeto para entrevistar o diretor de grandes hospitais, que eram diretores de hospitais que recebiam um valor do Ministério da Saúde acima de R$1 milhão. E eu ia entrevistar o diretor do próprio hospital, do Hospital Souza Aguiar, que era o hospital que eu era estagiário, que eu era bolsista. Então, falei, olha, vou ter uma oportunidade de ver como é que funciona a administração e falar um pouco dos problemas que eu via e das coisas que eu via no sistema de saúde. A gente fez essa avaliação, foi uma avaliação do Reforço SUS. Ela foi feita
Em 2002, pelo Ministério da Saúde, eu participei como bolsista de iniciação científica. E lá eu conheci muito mais sobre a gestão do sistema de saúde e sobre a organização desse sistema. Quando tive a oportunidade de entrar no internato eu já estava com uma visão muito diferente. Eu queria conhecer mais da história das outras especialidades dentro do sistema e escolhi fazer saúde da família em Manguinhos, que era a comunidade que fica Fiocruz. E aí eu fiz o meu internato em Manguinhos e escolhi ser médico lá do Centro de Saúde Escola de Manguinhos. E vi o quanto era gostoso você fazer uma boa clínica, fazer uma boa medicina próximo da comunidade, próximo da história de vida daquelas pessoas. Eu comecei a ver que se eu acompanhasse aquela família ao longo do tempo, eu podia fazer um tratamento e saber o resultado desse tratamento no final. Eu podia fazer uma orientação para uma mudança de hábito de vida e verificar se aquela minha orientação de fato funcionou e a pessoa mudou o seu hábito. Então isso começou a me deixar muito feliz. E eu escolhi essa especialidade, que é a saúde pública. Primeiro começando como médico de família e comunidade. Aí eu fiz o meu mestrado, avaliando o sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Fiz uma avaliação do planejamento familiar na cidade do Rio de Janeiro, mostrando que o planejamento familiar na cidade do Rio de Janeiro não era bom e que muita gente queria ter aquele filho. E com uma alta taxa de gestação indesejada e uma altíssima taxa de gestações não planejadas. Fui convidado para ser secretário de saúde do Rio, justamente por conta dessa dissertação de mestrado. Fiquei 8 anos na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, entre subsecretário e secretário. E lá eu tive a oportunidade de montar um outro sistema de saúde baseado na atenção primária e na estratégia de saúde da família. E aí, junto com a equipe do prefeito, Eduardo Paes, a gente saiu de 3% de cobertura de saúde da família, menos de 300 mil cariocas cobertos, para 70% de cobertura, com 4 milhões e 500 mil cariocas, com um dentista, com um médico, com um enfermeiro, com um agente comunitário de saúde, para chamar de seu dentro desse sistema. E depois que acabou esse processo, eu voltei para a Fiocruz, para a comunidade de Manguinhos, voltei a dar aula na Fiocruz e, infelizmente, eu fui surpreendido com uma pandemia de Covid-19, igual todos nós fomos. Foi muito duro. Eu, em 2020, fui designado para organizar o sistema de saúde de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque eu já tinha um projeto de residência multiprofissional e um projeto de residência médica em Campo Grande. Em 2021, o prefeito Eduardo Paes me convida novamente para ser secretário de saúde, para conduzir a pandemia na cidade do Rio de Janeiro. Mas, em resumo, assim, todos os profissionais de saúde podem fazer diferença em qualquer locais que eles estejam atuando. Mas a satisfação de você atuar na saúde da família, na atenção primária, no meu ponto de vista, ela é incrível e não tem preço. Você está próximo dos pacientes, conhecer seus pacientes pelo nome, eles te conhecerem pelo nome, isso faz muita diferença. Chegamos ao fim, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente ao Daniel pela presença, tanto em meu nome, o nome do Lucas e todo o projeto de extensão Inova EXT Lagos. Essa foi a primeira entrevista, como eu falei anteriormente. Muito obrigada mesmo por todo o conhecimento. Assim, falar de SUS é um tema tão amplo, né? A gente teve que fragmentar o máximo possível, mas obrigada, foi muito enriquecedor. Obrigada de verdade. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui até o final do nosso vídeo e aguardamos até a próxima. Boa noite.